Vamos fazer uma oração para começar? Vamos ficar em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entregar esse curso bíblico que nós estamos fazendo à Mãe de Deus, aquela que gerou Jesus. Que assim como a Mãe de Jesus gerou pelo Espírito Santo, nós possamos gerar com o Espírito Santo também Jesus dentro de nós, a partir da palavra, vivendo da palavra, conhecendo a palavra e conhecer o próprio Deus. Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Pai do Filho. Podemos nos sentar? Semana passada a gente começou a ver a cronologia, a gente viu lá a linha do tempo. Eu coloquei aqui o primeiro slide de hoje, onde nós paramos semana passada. A gente terminou de ver a monarquia, lembra? A gente foi vendo ponto por ponto, hoje nós continuamos a monarquia. A monarquia não, continuamos depois da monarquia. Mas antes de continuar, temos a nossa atividade, que é, a gente passou lá assim, o discurso de Estevão e a genealogia de Jesus segundo Mateus. O discurso de Estevão, se a gente pegar lá bem, a gente vai ver aquela parte que todos nós lemos, então, em casa. E se a gente pegar lá em Atos 2, 7, 2, 3, eu acho que é uma parte assim, bem central que resume para a gente. Ele fala: Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia. Antes de se estabelecer em Harã, ele disse: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então é interessante ali Santo Estevão, lá do Atos dos Apóstolos, ele vai falar, é o primeiro santo diácono, Estevão. A gente vê ali, então ele é martirizado depois. E antes desse martírio, ou seja, morrer, dar o sangue por Cristo, ele faz esse resumo da história de Israel, desde Abraão até Jesus. É muito interessante percebermos ali, nós lemos. Por isso que fizemos essa retrospectiva do Novo Testamento na história de Israel. Ele mostra como Deus sempre conduziu seu povo e como muitos rejeitaram os profetas. Então a gente percebe ali como Deus está sempre conduzindo seu povo e as pessoas também rejeitando os profetas. E aí fica para nós uma pergunta, né, depois desse texto. Como que a história de Israel pode nos ajudar a conhecer a ação de Deus ao longo do tempo? Então, nós estamos estudando a história de Israel, como que esse estudo não seja infrutífero para nós? Tem que acrescentar em algo. Então, podemos pensar depois na nossa oração, nessa próxima semana também sobre isso. Como que a ação de Deus influencia, como nós podemos perceber Deus na história. Na história de Israel, na história do mundo e na nossa história pessoal também. Podemos ver, pensar quantas vezes Deus agiu e em quais momentos a gente percebe, assim, olhando para trás, a ação de Deus. Depois, na genealogia de Jesus, ali já no começo do Evangelho de Mateus, a gente vê e escreve assim: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E foi que nós ouvimos semana passada sobre Abraão, sobre Davi, e aí nessa genealogia Mateus liga diretamente Jesus a Abraão e a Davi. E daí, por que liga? Logo no começo do Evangelho, antes de começar a falar a boa nova, que é o Evangelho, Mateus coloca ali para enfatizar que Jesus é o cumprimento da promessa, as promessas que foram feitas
lá para Abraão, depois para Davi. Aquelas promessas que haviam sido feitas é em Jesus que se cumprem. O Padre Marcos falava outro dia, quando dava as aulas introdutórias, falava sobre a gente ler o Antigo Testamento com a visão cristocêntrica, ter Jesus no centro quando a gente vai ler. Porque Jesus é nosso Salvador, Ele é um marco na nossa história. Então é interessante aqui, Mateus, para começar, se a gente perceber, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento, e ele vai nos mostrar e fazer essa ligação com toda a história do povo de Israel. Toda a história de Israel faz a ligação. Jesus é o cumprimento. E aí Jesus é o centro da história da salvação. Ou seja, a genealogia mostra que Jesus é o centro. Então aí a gente percebe com a genealogia, perceber os nomes ali, de onde veio Jesus, a gente consegue entender as promessas feitas. Por isso que é importante entender as promessas feitas a Abraão e a Davi, para compreender quem é Jesus. Se a gente quer ser santos, qual que é o objetivo de ser santo? É ser igual a Jesus. Ser cristão é querer imitar, querer seguir Jesus. Seguir é tornar como um mestre. E para se tornar como um mestre, por isso que é importante a gente ler. Conhecer a história de Abraão, a história de Davi. Claro, a gente falou rápido, em 1 hora, semana passada, hoje mais 1 hora. E o curso bíblico vai nos dando alguns caminhos para esse conhecimento também. Mas é uma dedicação contínua para a nossa vida toda. E sempre conhecer. Porque eu acho que todos aqui já tiveram a experiência de ler mais de uma vez o mesmo texto. E parece que fala uma coisa totalmente diferente. A leitura da Bíblia é um texto vivo. A gente fala uma leitura viva porque sempre fala para a nossa vida naquele momento. Sempre tem algo novo para nos acrescentar. E essa na nossa vida a gente pode ir fazendo assim. Cada vez se aproximando mais de Deus e conhecendo. Então coloquei a genealogia como atividade de casa para esse segundo, porque para a gente perceber mesmo e conhecer esse Jesus na história, para a gente saber quem é Jesus mesmo. Jesus vem cumprir o que foi prometido a Abraão, cumprir o que foi prometido a Davi, aos profetas. Então Jesus é o cumprimento dessa lei. Por isso que é importante conhecer, para a gente conhecer melhor Jesus. Como eu falava, é Cristo sempre. Temos que ter o centro em Jesus. É importante. O que tem a ver com Jesus esse texto? É bom no Antigo Testamento a gente sempre perceber. Então essa é a nossa atividade, a gente faz em casa e a gente só recapitula, só vamos revendo os textos, nós já tínhamos lido. Então voltando aqui, o que nós já tínhamos visto, né? Aquela linha do tempo que nós vimos até o 3 semana passada. E até a monarquia, o tempo da monarquia. Você lembra que terminou lá no exílio, eles estavam no exílio, foram levados lá para a Babilônia. Então hoje nós vamos falar sobre o período persa, grego e romano. Esse período persa é o período da volta do exílio. Vamos seguindo, aproximando. Isso está ali, andando. Hoje está andando bem. O meu computador semana passada não quis andar, vocês viram. Na gravação também, ele foi travando. Por isso que hoje estou ocupado em impressor computador dele. Então, o período do retorno do exílio e o período persa. Lembra? A gente vai continuar a ligação. Aonde que a gente encontra na Bíblia? Está em Esdras e Neemias. Se vocês pegarem lá no Antigo Testamento, vocês vão ver Esdras e Neemias. Vamos lá no começo de Esdras. Podemos ir lá, abrir. Esdras é mais difícil de achar, porque a gente não olha muito o livro de Esdras. Mas está lá. De 1 a 4 ali, só para a gente ver a saída da Babilônia. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, e fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e por escrito o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra,
e ele mesmo me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós pertencer a seu povo, que o Senhor seu Deus esteja com ele. Suba para Jerusalém e reconstrua o templo do Senhor, Deus de Israel, que está em Jerusalém. Então, a gente já vai ver, mas ali esse texto mostra: Ciro assume como rei e manda que voltem todos para Jerusalém. A gente já vê ali o que acontece. Então, o nosso mapa ali, vocês lembram do mapa? Eles estavam lá na Babilônia, ali embaixo, não sei se todos verem, embaixo, do outro lado do deserto, e Jerusalém no outro lado. Então, eles estavam na Babilônia e voltam para Jerusalém. Os judeus ficaram décadas nesse exílio na Babilônia. E o momento de virada nessa história do povo de Israel. E daí surge depois de décadas, não é que do dia para a noite, a gente está falando muito rápido, né? A gente ainda demorou uma semana para falar isso, mas foram décadas que eles ficaram presos lá. Então o Império Babilônico foi conquistado pelos persas, por isso que a gente leu ali em Esdras, os persas. Os persas dominaram a Babilônia, por isso que o rei Ciro faz a proclamação. E isso aconteceu em 539 a.C. A gente está aqui um pouquinho depois. Então esse rei Ciro assume o controle e faz o que a gente vê ali em 538 a.C., o Edito de Ciro. Edito é uma lei que permite o retorno, que os judeus exilados retornassem no tal. Então, Ciro dominava ali a Jerusalém também, mas daí dominou Babilônia. E quando domina a Babilônia, fala: então todo mundo que é dessa religião pode voltar para o lugar. É o que a gente acabou de ler ali em Esdras. E volta. E Ciro depois... Mas não quer dizer que Ciro era bonzinho. Ai, como ele é bonzinho, ele dominou a Babilônia e agora vai devolver a terra a todos os judeus. Que bonzinho Ciro. Não era assim. É que Ciro tinha uma política que os povos que ele conquistava, ele fazia que mantesse os cultos e as tradições daquele povo. Era uma estratégia para manter a fidelidade e a estabilidade de um vasto império. Então ele apoiava a religião no povo para que o povo apoiasse o Ciro. Então não era que ele era bonzinho, ele só era uma tática para que eles o apoiassem. Ali, nesse momento, a profecias de Jeremias e Isaías, que a gente já viu alguma coisa semana passada, foi vista como a cumprimento. Lembram da profecia lá de Isaías, o filho do homem? Eles achavam que Ciro era o filho do homem. Eles acharam por um momento. Porque tinha libertado eles da Babilônia. Assim. Então eles acharam que aquela libertação ali era essa libertação, mas não é. Então, eles começam a construir o segundo templo. Importante, quando eles chegam em Jerusalém. Então, nesse momento, essa libertação marca o início do processo de restauração do culto e da identidade judaica. Lembra que eles estavam perdendo a identidade lá no exílio? Eles estavam, mas assim, a gente sempre teve Deus no templo. Eles vão perdendo a identidade, vão percebendo também que como é importante louvar, que Deus não está só no templo, mas está com eles criam essa identidade. Mas com muitos anos, eu falei décadas de exílio, eles vão perdendo, assim, vai meio que enfraquecendo. Sabe, é igual um músculo, a fé, né? Se a gente não exercita, ela vai atrofiando. E os judeus aconteceu a mesma coisa também, foi enfraquecendo a fé deles. Depois, quando os judeus chegam, quando voltam para Jerusalém, quando eles chegam em Jerusalém, eles
são liderados pelo Zorobabel. Vou falando os nomes, mas só para a gente ter mais ou menos o nome, né? E Zorobabel era descendente de Davi. E Josué era o sumo sacerdote. Eles chegam em Jerusalém, e o que eles encontram lá? Tudo em ruína, tudo destruído. Pois bem, já fazia décadas que tinha sido dominado, né? E eles estavam lá no exílio. E aí começa a reconstrução do templo, a construção do segundo templo de Jerusalém. Foi a prioridade inicial que eles tomaram ali. Pois a gente lembra, o templo de Jerusalém simboliza a presença de Deus entre o povo. E então eles restauravam o centro do culto de Javé. Eles estavam proibidos e aí eles estão restaurando. Apesar das dificuldades dessa volta que eles têm, essa oposição dos povos vizinhos, a escassez que tinha de recursos, eles erguem o altar e os sacrifícios são retomados, mesmo o templo sem estar terminado. Então eles começam a fazer essa reforma, mesmo não tendo muito recurso, tendo dificuldade com os povos vizinhos. Eles fazem ao menos o altar para começar a poderem fazer o sacrifício, mesmo sem terminar o templo. Então a reconstrução começa, só para a gente ter os anos, né? Em 536, 38 eles são liberados, 36 eles começam a refazer, 2 anos para começar a refazer. E terminam em 515 a.C. Então eles demoraram 21 anos para refazer o templo. Mas imagine, eles estavam décadas fora, para a gente entender essa pressa para celebrar, né? Décadas fora. Quando não chegam, eles se apressam para fazer o altar. Se vocês quiserem, podem anotar lá para ver depois esse do altar. Esdras 3:1, 3 e 3:10, 11. Esdras, naquele livro que a gente estava, 3:1, 3, 3:10, 11. E aí eles falando sobre o altar, sobre voltar, e essa liderança de colocar, de retomar, né? Então, quando eles terminam o templo, já era Dário I que estava como rei. Eles demoram bastante tempo. Se a gente pensar, 515 é 1000 anos, 2000. 2000 anos antes de descobrir o Brasil. 2000 anos antes. Eles já estavam voltando, já estavam fazendo o segundo templo 2000 anos antes dos portugueses chegarem no Brasil. É tempo, gente. É história de bastante tempo até chegar em Jesus. Mas a gente pode ver que está quase em Jesus, né? Falta 500 anos. A gente começou bem 2000 anos antes. Agora falta 515 anos para chegar em Jesus. Então, essa reconstrução de Jerusalém, para eles, não era só construir um templo, um prédio, né? Mas era um sinal de esperança e renovação espiritual para o povo. Então, era muito importante para eles. E esse evento de reconstruir é uma ligação com o passado, que apontava para o futuro, pois o segundo templo se tornaria o cenário da vinda do Messias, o segundo templo. Essa esperança surge muito forte no povo que retorna do exílio. Depois dessa construção do templo, quando eles terminam, 515, foi necessário fortalecer a identidade do povo, identidade religiosa e social. Então, tudo meio fragmentado por voltar do exílio. Quando eles chegam, prioridade é o templo. Depois que terminou o templo, aí ele tem que fazer duas coisas: espiritual e o social também, porque estava tudo destruído. Jerusalém inteira destruída. Então eles tinham que começar a refazer.
Então, Neemias lidera a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Se a gente pegar lá Neemias 2, 17 e 18, a gente vê essa questão. E também Neemias fazia a reconstrução das muralhas, da parte social, e Esdras, que era o escriba e sacerdote, reconstrói e conduz a reforma espiritual. Baseado em quê? O que era a questão da reforma espiritual? Baseada na lei de Moisés, a gente sabe a lei. Semana que vem a gente começa a aprofundar a lei de Moisés, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nossa Bíblia, a Torá, é o livro da lei dos judeus. É interessante, quem quiser, lá em Neemias 8:1-8, não vamos ler aqui, e não é atividade de casa, mas quem quiser ler, para perceber ali na Bíblia essa história, não é que o seminarista está inventando, mas em Neemias 8:1-8, Esdras lê publicamente a Torá para o povo, fazendo a renovação da aliança com Deus e promovendo o retorno das práticas religiosas. É interessante ele lendo publicamente para retornar essas práticas religiosas. Então, Esdras 8:1-8. Neemias 8:1-8. Esse é no livro de Neemias. Daí, Neemias organizou a construção das estruturas civis, implementou as reformas para proteger o povo da influência estrangeira e da idolatria. Então faz os muros, refaz os prédios. Então é interessante ter presente. Neemias, civil. Esdras, espiritual. Tem os 2 livros ali na Bíblia. Então cada um se toma responsável por uma parte. Esse período que nós estamos falando consolida o judaísmo como religião centrada na lei e no culto a Deus, mesmo sem um reino político independente. As ações de Esdras e Neemias reforçam a identidade nacional e espiritual de Israel. Isso é importante para nós. Identidade nacional, eles são uma nação, a nação de Israel, ou seja, eles se veem como nação. É importante vocês já vão saber por quê. E ele é espiritual de Israel, é o que eles rezavam, o que eles acreditavam. Por que é importante a gente ter consciência dessas questões? Porque esse cenário de resistência cultural vai ser necessário para o povo nos próximos períodos, que a gente vai ver que é o período grego e o período romano, da dominação grega e da dominação romana. Nesse período também, estou falando mais, mas porque a gente está chegando mais próximo do que nós queremos ver, que é Jesus. Esse período, que eles estão sobre os persas, a dominação persa, os judeus tinham maior liberdade, eles tinham uma autonomia para viver sua fé, sendo que eles permanecessem fiéis ao Império Persa. Então, como a gente falava agora há pouco, se vocês estão conosco no Império, façam o que vocês quiserem. Tem autonomia para fazer. Os persas eram bem tolerantes assim com o povo, com a religião. Esse período foi um período de consolidação das escrituras e das tradições religiosas, que seriam fundamentais para o judaísmo posterior. Então é importante esse período persa, da volta do exílio e esse período de reconstrução do templo, que eles se firmam mesmo, eles tomam maior consciência do que eles acreditam. Depois de passar pelas dificuldades do exílio, agora eles se firmam. É importante como renovação de fé, aliança entre Deus e o povo. Mesmo que os persas que mandavam neles, eles estavam sob o império dos persas, eles criaram essa identidade de nação. Ali.
já falei, restauração do culto. Então, nesse período dos persas, o mais importante para a gente fixar é a restauração do culto. Eles voltam, cria essa identidade que eu falava, nacional e espiritual. Daí vamos lá, retorno do domínio persa, daí a gente volta para trás. Voltamos para a nossa linha e vamos falar sobre o domínio grego e a revolta dos Macabeus. Tem o livro dos Macabeus na Bíblia. Tem 2 livros dos Macabeus e nós vamos ver então 1 e 2 Macabeus está essa parte, que é quando os gregos tomam conta aí, eles dominam. E também a gente vai perceber muito sobre essa... Eu falava da resistência que eles aprenderam no tempo da resistência, uma identidade. Agora eles vão precisar, nesse tempo, da resistência da fé que eles criaram. Onde que acontece? Jerusalém. Eles já estão de volta na terra prometida, estão na cidade santa de Jerusalém. Então acontece em Jerusalém. Então, no ano 332 a.C., olha lá, 332, já estamos se aproximando de Jesus. Quando Alexandre Grande conquista a região, ele introduz o helenismo. O que é helenismo? Helenismo é a cultura grega. É o que os gregos pensavam, como eles falam. É uma cultura que a gente sabe, é muito rica em filosofia, artes, ciências, mas também cheia de valores que entraram em conflito com a fé judaica. Por exemplo, os gregos têm vários deuses, a gente sabe disso. Após a morte de Alexandre Grande, que domina, o império é dividido entre os seus generais. A Judéia, por estar em uma região estratégica, é disputada entre Ptolomeus e os Seleucidas. No início, sob os Ptolomeus, a liberdade religiosa. Então, no começo, quando divide, o Alexandre é o governador. Quando Alexandre morre, o que acontece? Divide entre os generais todos os domínios. E então tinha 2 povos ali, generais, querendo a terra de Israel. Porque a gente lembra, vou voltar aqui. Jerusalém é estratégico ali no mapa, ele está entre os mares ali. Não é estratégico, para eles era estratégico, para o domínio. Então, eles têm essa questão. Mas acontece que com os Ptolomeus tinha liberdade religiosa, assim como tinha com os persas, mais ou menos igual, mas tinham liberdade. No ano 198 a.C., os Seleucidas assumem o controle. E aí muda totalmente a situação. Só para a gente saber o nome, é Antíoco IV Epifânio. E esse moço, que era o rei Seleucida, é um dos maiores opressores da história de Israel. Ele busca impor o helenismo de forma radical. Lembra? Então, tinha o helenismo quando foram dominados, mas eles não foi imposto com Alexandre nem com os Ptolomeus. Mas quando esse Antíoco toma conta, ele fala, então vocês vão ter que seguir. E aí ele profana o templo de Jerusalém, dedica o templo para Zeus. Zeus é o deus do trovão, talvez já tenham ouvido falar de Zeus. Dos gregos, é o chefe dos deuses gregos. Então lembra o tempo que eles demoraram para construir, sofreram agora há pouco ali na volta do exílio? Pois eles tomaram e profanaram o templo, tornaram para Zeus. Esse Antíoco proíbe práticas fundamentais da fé judaica, como a circuncisão. O padre falou sobre a circuncisão e a observância do sábado, ou seja, eles não podiam seguir o que era fundamental da fé. Ordena que as escrituras sejam destruídas, que o povo se submeta ao culto pagão. Então ele manda destruir toda a
a Bíblia, não é da Bíblia, mas toda a palavra de Deus, as Escrituras, e manda que eles obedeçam. A gente vê lá em 1 Macabeus 41, 43, 1 Macabeus 1, 41, 43, ele fala assim: o rei enviou mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá para promulgar o edito, ordenando que seguissem costumes estrangeiros às suas terras, proibindo holocaustos, sacrifícios e libações no santuário, profanando sábado e festas. Só citando aqui, é um texto curto, a gente pode ler mais se quiser, mas ali em Macabeus, logo no comecinho, 1, 41, 43, que eu li, é quando o rei manda esse edito. Lembra o edito que eu falava? O edito é como se fosse uma carta de lei. E manda para Flaná. Imagine o impacto disso para o povo judeu. O templo, o lugar da presença de Deus, foi transformado em um espaço de idolatria. Era mais do que uma agressão cultural. Era uma tentativa de apagar a identidade do povo de Deus. Mas em meio a essa opressão, Deus suscita líderes corajosos, que é Matatias e seus filhos. Quais são os filhos de Matatias? Os Macabeus. É bonito de ler, depois vocês podem ler, mas ali em 1 Macabeus 2, 27 e 28, fala assim: então Matatias proclamou em alta voz na cidade: todo aquele que tem zelo pela lei e quer manter a aliança, venha comigo. E fugiram ele e seus filhos para as montanhas, deixando tudo o que possuíam da cidade. Então Matatias inicia uma voz de revolução e sai. Lembra, o povo criou uma identidade de nação, uma identidade espiritual. E a resistência começa em 167 a.C., em Modim, quando Matatias se recusa a oferecer sacrifícios pagãos. Após a sua morte, Matatias morreu, Judas Macabeu assume a liderança, mesmo com poucos recursos. Eles lutam com coragem e confiança em Deus. É bonito de ler. Quando vocês puderem, leiam Macabeus. É bonito de ver essa confiança em Deus que eles têm. E uma coisa interessante, isso a gente anotem, é bonito de ver. 1 Macabeus 4, 56 e 59. E em 164 a.C., os Macabeus retomam Jerusalém e purificam o templo. E é aqui que surge a festa, talvez já tenham escutado falar, que os judeus fazem a Hanukkah, que é a festa das luzes. Daí vocês podem ver lá em 1 Macabeus 4, 56 e 59. Durante 8 dias celebraram a dedicação do altar, oferecendo holocaustos com alegria, e celebraram o louvor e o canto. Mais para frente, e Judas, seus irmãos e toda a Assembleia de Israel decretaram que os dias da dedicação do altar fossem celebrados em sua época, ano após ano, durante 8 dias. Então há 8 dias de festa. A gente celebra ainda quando é uma festa muito grande na igreja. A gente, por exemplo, a Páscoa, a gente chegando na Páscoa, a gente tem a 8ª da Páscoa. A gente vem todo dia, quando pode, na missa. A gente assiste a missa na televisão. Todo dia é o dia da Páscoa. É como se estendesse por 8 dias o mesmo dia, que é o dia da salvação. A gente tem a 8ª de Natal, duas festas mais poderosas. Então a gente tem, como os judeus celebraram Hanukkah 8 dias seguidos, daqui uns dias nós vamos celebrar a Páscoa e vamos ficar 8 dias cantando glória e rezando porque Jesus ressuscitou. Ele é nosso 8 dias. Vocês vão ver. Quando vocês lembram, na semana depois da Páscoa, qualquer dia vai ter glória, vai ter como se fosse o dia da Páscoa. O Padre reza a oração e é hoje que Jesus nos salvou. É bonito de perceber essas questões que, pensem, olha lá, 164 a.C. influencia a gente hoje. E a gente ainda celebra 8 dias. Faz parte da história do povo, faz parte da história de Israel. Então,
Daí, em seguida, por que eles fazem essa festa? Vocês anotaram ali, 1 Macabeus 4, 56, 59. Essa festa lembra que a luz de Deus nunca se apaga, mesmo em tempos de escuridão. 8 dias, a luz de Deus nunca se apaga, mesmo na escuridão. Após a vitória, os descendentes de Matatias, que são os Macabeus, fundam a dinastia Asmoneia, que governa a Judéia por cerca de um século. Esse é o tempo, perceba, a gente está em ano 164. Se eles governam por um século, já fica que a gente vai chegar perto de quem? Algo que a gente já ouviu mais. Esse é o tempo da restauração política e religiosa, mas também surgem tensões internas, preparando o caminho para a chegada dos romanos. Está num século de governando, mas já começam algumas tensões que depois podem pegar o livro do Macabeus, 1, 2 ali, tendo essas tensões. O domínio grego e essa revolta dos Macabeus tem uma influência profunda na espiritualidade judaica. Primeiro, a resistência dos Macabeus mostra a fé verdadeira, como pode vencer qualquer opressão. Eles acreditam firmemente que Deus estava do lado deles. Segundo, a gente pode perceber que a profanação do templo e a restauração do culto despertam no povo uma expectativa ainda maior pelo Messias. Se destruiu de volta, não era o Ciro, o libertador, o Messias, aquele que trará liberdade definitiva. Essa esperança messiânica será central no Novo Testamento, quando Cristo, o verdadeiro libertador, vem ao mundo. Então, nessa época, quando eles retomam, já vem mais forte esse espírito do Messias. É importante, talvez, para a nossa vida, a gente pode trazer, para aprender com essa história dos Macabeus. É importante de sermos fiéis à nossa fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Assim como os Macabeus, somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar. Também a gente pode, segundo a certeza que Deus é fiel, Ele não abandona o seu povo, mesmo em tempos de crise. Por fim, somos convidados a manter viva a chama da esperança. Assim como os judeus esperavam o Messias, nós também aguardamos o retorno de Cristo para a plenitude do reino de Deus. E aí vamos lá, coloquei aqui para a gente fixar, cresce a festa da Hanukkah, que é a festa dos 8 dias da luz, e a esperança messiânica cresce nesse tempo, no período dos Macabeus. Ali o domínio que nós estávamos falando, e aí chegamos no domínio romano. O domínio romano já é comum para a gente já ouviu bastante. Porque é o período que Jesus chega. Então, nos evangelhos, a gente pode achar o domínio romano. Várias vezes a gente ouve falar sobre os romanos. Eu vou falar aqui, vocês já vão conhecer os nomes ali logo mais. Já falamos, senão eu vou falando e voltando. Coloquei o mapa só para a gente manter o padrão, mas continua sendo em Jerusalém. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém e integra a Judéia ao vasto Império Romano. Essa conquista marca o início de uma nova fase de dominação. Como o povo era dominado, gente? Como não tinha paz? A cada pouco existia uma dominação, a cada pouco ele se reestruturava e dominava, Aquela região é difícil, sabe? É a Palestina até hoje, entende? Então os romanos chegam com um exército e controlam a política e militarmente o império. Os judeus que tinham experimentado um período de independência com os asmoneus, que a gente tinha falado, agora enfrentam um novo tipo de opressão. Os romanos governam com rigor, cobrando altos impostos, impondo leis
que muitas vezes entravam em conflito com a fé e os costumes judaicos. Esse contexto de tensão e esperança é o que a gente percebe nos evangelhos. A gente já percebe esse período, não? Em 37 a.C., chega aquele senhor ali que nós conhecemos, já ouvimos deles no evangelho. É Herodes. Herodes o Grande eles conheciam. É colocado como rei da Judéia pelos romanos. Herodes era um governante ambicioso, conhecido tanto por suas obras monumentais quanto por sua crueldade. Uma das maiores realizações foi a construção do Templo de Jerusalém, transformando em uma das maravilhas do mundo antigo. Contudo, Herodes também era temido pelo povo. Sua paranoia o levou a eliminar qualquer pessoa que representasse ameaça ao seu poder, incluindo membros da sua própria família. A gente sabe, a gente conhece a história, a gente se celebra até hoje os santos inocentes, que são aqueles que Herodes, com medo de Jesus, manda matar. Ele manda matar todos. Então a gente conhece a história. É aqui, nesse período que nós estamos. Pouco depois, claro, mas aqui é esse governador que nós... E é nesse contexto de domínio romano e opressão, cresce no coração do povo judeu expectativa pelo Messias. As promessas feitas pelos profetas alimentavam a esperança de que Deus enviaria um libertador para restaurar Israel. Se vocês pegarem, não vamos ler agora, mas lá em Lucas 1, 68 e 71, a gente tem o cântico de Zacarias. Na liturgia das horas, que os padres, nós rezamos todos os dias para santificar as horas, todo dia à noite a gente canta esse cântico de Zacarias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou o seu povo e o libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi. E segue, para libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os nossos opressores. Esse cântico todo dia os padres rezam. Todos os padres do mundo inteiro rezam esse cântico todo. As irmãs religiosas, quando se ordena, faz o voto de rezar a liturgia das horas, todos os dias reza esse cântico. E esse cântico é de Zacarias, o pai de João Batista. Ele reflete a profunda esperança de que a intervenção de Deus estava próxima. Era um tempo de tensão, mas também de fé. Então, na plenitude dos tempos, Deus cumpre sua promessa. Jesus, o Salvador, nasce em Belém, conforme as profecias. João Batista, o precursor, nasce pouco antes, anunciando a chegada do reino de Deus. A gente pegar lá em Lucas 2, 10, 11, a gente vê. O anjo disse-lhes: não temais, pois eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Imaginem um contraste, um império romano dominando com força e violência, enquanto o verdadeiro rei, o Messias, nasce em uma manjedoura, trazendo um reino que não era desse mundo. É bonito também, a gente vai estudar lá mais para frente, para a metade do ano, mas coloquei aqui João 1,14, que é o prólogo de São João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio não para estabelecer um reino político, mas para libertar o coração humano, reconciliando o homem com Deus. Esse domínio romano e esse nascimento de Jesus nos ensinam. Primeiro, Deus age mesmo em meio à opressão. Quando tudo parece perdido, Ele cumpre suas promessas e manifesta a sua glória. Segundo, a verdadeira salvação não vem do poder humano, mas de Deus. O Messias não era um libertador político, mas o Salvador de toda a humanidade. Por fim,
Somos chamados a reconhecer o reino de Deus em nossa vida e a colocar nossa esperança no Senhor, mesmo diante das dificuldades. Então, esse domínio romano preparou um cenário perfeito para a chegada de Cristo. Em um tempo de opressão, Deus envia seu Filho como luz para as nações e esperança para o mundo. Nesse sentido que eu coloco ali, a influência que é essa expectativa do Salvador cresce. Lembra eu falei semana passada? Cada vez vai crescendo mais essa expectativa, essa proximidade na história, e aqui cresce demais. O Salvador, essa expectativa. Com o Império Romano, cresce muito. Então, o Império Romano estava muito forte. E aí lá, voltamos para a nossa linha do tempo. Quase no fim da linha do tempo. Tá bem, né? Demoramos tempo, ficamos quase 2 horas na linha do tempo. Mas a história de todo um povo, já foi 2000 anos de história, né? Desde Abraão até agora. João Batista. João Batista é mais pequenininho, falei um pouco dele aqui. Então, João Batista, primo de Jesus, ele faz essa transição. É uma transição do Antigo para o Novo Testamento. Ele também nasce de forma milagrosa. Seus pais, Zacarias e Isabel, já eram idosos e não podiam ter filhos. Mas Deus intervém, mostrando que sua promessa de enviar um precursor para o Messias está se cumprindo. Mesmo eles idosos, ou seja, Deus tinha prometido que ia ir alguém antes, um precursor, então Deus manda. A gente pode ver lá em Lucas 1, 13 e 17. João é escolhido por Deus para pregar ao povo para a vinda de Jesus. Desde o ventre de sua mãe, ele já tem uma missão especial: anunciar a chegada do reino. Sabe, depois João Batista vai anunciando. Ele vem preparar o caminho, João Batista prepara o caminho. Aqui a gente já está no ano 6 a.C. e depois 27 depois de Cristo. João é responsável, isso é importante para nós, por batizar Jesus no Rio Jordão, marcando o início do ministério público de Jesus. Esse momento é um divisor de águas na história da salvação. Jesus ali começa a pregar. Quando João Batista batiza, que Jesus começa a pregar. A gente pode ver quem só da infância, daí o batizado, e daí depois todas as pregações. Pula o tempo. Os evangelhos trazem o que é importante. A gente vê, eu não lembro qual dos evangelhos agora fala que no final, aqui são algumas das histórias. Poderiam ser muitas, encheriam muitos livros, mas essas são o suficiente para que nós tenhamos a fé e conheçamos a Cristo. Então, mas aqui, apesar de João ser fiel a Deus, João Batista sofre a perseguição por falar a verdade. Ele é preso por criticar Herodes Antipas, lembra de Herodes? E vivia em pecado de tomar a mulher de seu irmão como esposo. João acaba sendo decapitado por ordem de Herodes, a pedidos de Herodíades, a filha de sua filha Salomé. Herodias e sua filha Salomé. Isso está lá em Mateus 14, 10, 11. Mesmo diante da morte, João permanece fiel à sua missão. Seu martírio sela para a vida como o último dos profetas do Antigo Testamento. Com o ministério de João encerrado, Jesus assume o papel central na história da salvação. Ele é o cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento. É o que a gente falava, que foi prometido a Abraão, a Davi, Jesus é o cumprimento. Jesus funda o reino de Deus, ele inicia o reino, ele funda o reino de Deus, não com poder humano, mas com amor, justiça e verdade. Ele chama os discípulos, realiza milagres e, principalmente, entrega a sua vida para a redenção da humanidade.
Com a ressurreição de Cristo, começa o tempo da Igreja. A missão de João Batista e dos profetas se cumpre plenamente no anúncio do Evangelho de todas as nações. Sabe, o tempo da Igreja é o tempo que nós estamos. Temos o tempo da Igreja. Bem, eu vou começar. É 1 hora, ainda não deu 1 hora, já começou um pouquinho atrasado. Mas começar, eu prometi que a gente ia falar alguns temas teológicos. Então a gente vai falar, hoje vai dar tempo de a gente falar sobre a aliança e o êxodo. A gente já comentou, mas vamos aproveitar. Por que é bom falar sobre a aliança e o êxodo? Porque nós vamos começar a falar também semana que vem sobre isso, que é o Pentateuco. Então, o êxodo é antes de tudo. Êxodo, primeiro a palavra é saída, caminhada. É uma experiência de libertação. Deus, ao ouvir o clamor do seu povo escravizado, marca o nascimento de Israel como uma nação livre, cuja identidade será construída em relação à aliança feita no Monte Sinai. Eu acho que eu vou falar outra. É o que a gente vai falar semana que vem. Pera. Estou passando aqui. Eu vou falar algo que a gente não vai ver no Pentateuco. Porque o tempo está pouco tempo para acabar também, e daí aí a gente coloca na próxima. Semana que vem eu também sou eu que vou falar, então vou colocar na palestra semana que vem, né? Eu vou passar os slides aqui. Ufa. Agora falta poucos slides para acabar. Mas não se preocupe, não vai ser perdido. Só para a gente ter um rigor com o tempo, mas eu coloco na. São partes que vão. Era para ser introdutório, mas eu falei demais hoje, né? Falei bastante, contei bastante história. Mas a gente já vai falar sobre isso na semana que vem. Então é importante, essa história de Israel é o grande plano de fundo para compreendermos a ação de Deus na história da salvação. Desde o chamado de Abraão até o surgimento do povo de Deus, passando pela aliança do Sinai, e a esperança, o exílio e a esperança messiânica, vemos uma caminhada marcada pela fidelidade de Deus pelas respostas humanas. Deus é fiel. Lembra a semana passada, na liturgia do domingo, a gente ouvia a sarça ardente? Deus vai ali, Deus vai até Moisés, Deus quer fazer, Deus se preocupa, Deus viu a preocupação, o sofrimento do povo, dizia a leitura. Não podem retomar da semana passada, domingo. A história de Israel não apenas prepara, mas encontra em sua plenitude em Jesus Cristo. Ela é a realização de todas as promessas feitas a Israel, o Messias esperado que traz a salvação definitiva. A história de Israel começa com o chamado de Abraão. Deus promete fazer dele uma grande nação. Por meio dele, abençoar todas as famílias da terra. Pela Gênesis, a gente já viu já Gênesis 12, 2, 3. Essa promessa se concretiza na aliança. Com Moisés, a aliança ganha uma dimensão. No Sinai, Deus entrega ao povo a lei e o convida a ser uma nação santa e sacerdotal. Êxodo 19, 5, 6. A fidelidade à aliança era a garantia da presença de Deus com eles. Em Cristo, essa aliança é renovada e levada à perfeição. Ele estabelece uma nova e eterna aliança no seu sangue, não mais escrita em tábuas de pedra,
mas nos corações dos fiéis, Cristo no coração. A gente pode ver, é bonito, Jeremias 31, 31, 34. Jeremias 31, 31, 34. E junto ler Lucas 22, 20. Jeremias 31, 31, 34, Lucas 22, 20. Ler os dois textos juntos, a gente percebe bonito. No exílio da Babilônia, é um momento de crise e reflexão para Israel. Com a destruição de Jerusalém e do templo, o povo foi levado a repensar sua relação com Deus e sua fidelidade à aliança. Os profetas anunciam que Deus não havia abandonado o povo, mas estava preparando algo novo. Ezequiel, por exemplo, vislumbrou a restauração do povo e a volta da glória de Deus. Isaías falou de um servo sofredor. A gente vai ouvir agora na Semana Santa essa leitura. Que traria justiça e salvação. Vocês podem achar lá em Isaías 53. O cântico do servo sofredor. Muito bonito a gente ler esse cântico a partir de Jesus Cristo. Conhecemos a história de Jesus e lemos o cântico do servo sofredor. Mais de um cântico. Essas promessas acenderam a esperança messiânica. Já ali no exílio a gente falava. Em Jesus Cristo, essas esperanças se concretizam. Ele é o verdadeiro servo de Deus, que carrega os pecados da humanidade e inaugura o reino de Deus. O exílio, que representava o distanciamento de Deus, é superado por meio da reconciliação que Cristo oferece. Então, ele é cumprimento das promessas. Jesus é o Messias prometido, cumprimento de todas as promessas feitas a Israel. Ele é o descendente de Abraão, por meio do qual todas as nações são abençoadas. Gênesis 22, 18. Ele é o filho de Davi, que reina para sempre. 2 Samuel 7, 16. Mas Cristo não veio apenas para restaurar Israel. Ele veio trazer a salvação para toda a humanidade. Em sua pregação, ele anuncia o reino de Deus, chamando todos ao arrependimento e à fé. Ele realiza sinais e milagres que mostram a presença do reino no meio do povo. Sua morte e ressurreição são um ponto culminante da história de Israel. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo-se em sacrifício para a restauração, reconciliar o homem com Deus. Em Cristo, a história de Israel, que nós vimos esses 2 dias, atinge a plenitude e se abre para o mundo inteiro. A igreja é a continuação dessa história do povo de Deus, o novo Israel, formado pela nova e eterna aliança com Cristo. Assim como Israel foi chamado a ser luz para as nações, a igreja, nós, somos enviados a levar o evangelho a todos os povos. Mateus 28, 9 e 20. Os primeiros cristãos, muitos dos quais eram judeus, viam na história de Israel a preparação para o surgimento da igreja. Eles reconheciam em Jesus o cumprimento das Escrituras. E no Pentecostes, o nascimento de uma nova comunidade guiada pelo Espírito Santo. Então, com Jesus, como que se encerra uma parte da história de Israel e a igreja em Pentecostes começa uma nova continuação. A igreja, como o corpo de Cristo, vive e anuncia a plenitude que Israel buscava. Ela é chamada a viver a fidelidade a Deus e ser sinal da sua presença no mundo, como Israel foi no passado. A história de Israel, gente, nos ensina que Deus é fiel às suas promessas e que sua ação na história sempre visa a salvação da humanidade. Todas as alianças, os profetas, o culto e a esperança messiânica, nós vimos nesses 2 dias, convergem e olham para Cristo. O fim é Cristo. Ele é o centro da história da salvação, o ponto de encontro entre Antigo e Novo Testamento. Em Cristo, Israel encontra sua missão e sua plenitude.
e a humanidade encontra reconciliação com Deus. Que essa história de Israel não seja só uma história e um tempo longo que nós ficamos ouvindo. Bastante, eu não tinha falado ainda, daí falei bastante, mas não seja, que a gente perceba nessa história, que a gente vê, a gente passou todo o Antigo Testamento, vocês viram? A gente passou vendo e apontando para uma pessoa só, uma pessoa que está ali, quem está aqui na igreja vê, no centro é Cristo, os crucificados. Toda essa história aponta para Ele e para a nossa salvação. Nós possamos então perceber que nós caminhamos e perceber. Sempre agora que a gente lê a história de Israel, toda a história, perceber e tentar ver o fundo, o que leva para Jesus, o que de Jesus eu vejo naquele texto. Identificando as promessas. Então esse é o nosso tema. E agora a atividade da semana que vem. Anotar. Semana que vem a gente começa a ver Começamos a ver Pentateuco. São 3 dias de Pentateuco. Aí daí vai ser eu e o Padre Marcos que vamos falar sobre. Então assim, a gente vai ler Gênesis 22, 1, 14, que é o sacrifício de Isaac, filho de Abraão. E aí vocês podem ler lá João 19, 17. Está um do lado do outro por quê? Porque vocês vão tentar achar a semelhança entre esse sacrifício de Isaac e esse João 19, 17. O que tem de parecido? A gente conversa da semana que vem sobre. E aí, depois, Êxodo 12, 1, 14. Êxodo 12, 1, 14 fala do quê? Da Páscoa. E aí vocês lê esse Êxodo e lê Mateus 26, 17 e 19. Os do Novo Testamento são mais curtos. É só para a gente perceber o que daquele texto do Antigo tem no Novo Testamento. Lembra que a gente falou que é tudo para ver com Cristo? Então a gente vai pegar textos do Antigo Testamento, do Pentateuco, que vamos estudar, fazer essa relação. São só 3 versículos lá no Novo Testamento. Um no primeiro, 3 no segundo e outro também 3. E aí a gente vai pegar números. Livro de números. A gente lê pouco às vezes números. Então Números 21, 4 ao 9, esse é mais curtinho. Vai falar sobre a serpente de bronze. E depois, leiam junto, Números e depois João 3, 13 e 16. Esse é mais fácil de achar a semelhança. Bem facinho. Então, lê o Gênesis, depois lê João, depois lê o Êxodo e Mateus. Eu até coloquei as flechinhas para a gente perceber. Bom, então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Vamos ficar em pé e rezar junto. Pai do Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morte. Por Todo-Poderoso nos conceda uma vida, uma morte santa. Pai Santo.